Gosta de estar bem informado? Apenas por tempo limitado temos uma oferta especial. Todos os conteúdos Observador com 52% de desconto. Ler as notícias que importam, ao minuto, artigos de opinião sem restrições ou acesso antecipado aos Podcast Plus e muitos mais benefícios. Tire a prova dos 9 e descubra as nossas ofertas. Flash Sale Observador. Mais benefícios, metade do preço. Assine agora em observador.pt por 1 ano com 52% de desconto. Esta é a história do dia da Rádio Observador. Conseguirá Costa montar geringonças em Bruxelas? Quando se cede nos princípios do direito internacional, essa ameaça, isso transforma-se numa ameaça para o conjunto da comunidade internacional. E, portanto, é por isso que toda a comunidade internacional não pode ser alheia àquilo que se passa relativamente à Ucrânia, porque aceitar o precedente que um país, pela força, pode alterar as fronteiras, que um país, pela força, pode impor, pode ocupar um território de um outro Estado soberano, é um precedente que conduziria o mundo inteiro para o caos. António Costa recebeu o Observador nas primeiras horas que passou no novo gabinete em Bruxelas, onde agora é o presidente do Conselho Europeu. A guerra na Ucrânia e a luta comercial com os Estados Unidos e a China estão no topo da lista de problemas a resolver, sendo que o mandato é de 2 anos e meio. Neste episódio, olhamos para a nova vida de António Costa em Bruxelas e como a arte de inventar soluções lhe poderá ser útil. Uma conversa com Rita Tavares, jornalista e grande repórter do Observador, que há muito acompanha o Partido Socialista e a carreira de António Costa. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a história do dia de quarta-feira, 4 de dezembro. Bem-vinda, Rita. Olá, Ricardo. Rita, temos de começar por relembrar que função, afinal, tem agora António Costa em Bruxelas. Que função é esta? É o presidente do Conselho Europeu, que sucede ao belga Charles Michel, o primeiro-ministro português, que ainda há 1 ano se demitiu nas condições que todos bem lembramos, assume agora um dos top jobs europeus, vai presidir às sempre complexas reuniões dos líderes dos 27 Estados-membros, tem de preparar essas reuniões, é a tarefa dele, onde a maioria das decisões que são feitas são por consenso, o que implica, como se pode imaginar, negociações prévias tão intensas ou mais do que as reuniões propriamente ditas. Exatamente. E estiveste no gabinete de António Costa em Bruxelas. Nesta altura, sempre que mudam os protagonistas, também há obras. Mudam os sofás, mudam as paredes. Há muita renovação de mobiliários e afins no gabinete de António Costa? Claro, isso é o normal, mas neste caso há aqui uma curiosidade. As ironias da vida às vezes não têm muita graça, mas na política têm quase sempre. Eu e o João Porfírio, o nosso fotojornalista, fizemos com António Costa. Tivemos essa sorte de ter o primeiro tour pelo gabinete, ao mesmo tempo que ele conhecia pela primeira vez as instalações, no seu primeiro dia por ali, no edifício Europa. E aconteceu esta segunda-feira, quando chegou para assumir oficialmente o posto. Por isso nós vimos o novo gabinete, de onde saiu há dias Charles Michel. O piso ainda está todo cheio de caixotes e de pessoas em mudanças e a conhecerem-se pela primeira vez. Nós, aliás, assistimos em alguns momentos em que Costa conheceu alguns funcionários pela primeira vez. E o seu próprio gabinete, onde ele vai ficar de forma permanente nos próximos 2 anos e meio, que é o tempo do mandato, ainda está em obras para poder recebê-lo. E a tal ironia, que pode-nos dar aqui até um empurrão para esta nossa conversa, é que Costa está a reconstruir uma parede que Charles Michel tinha tirado, mas parece que de resto o objetivo de António Costa é mesmo deitar abaixo alguns dos muros que o belga terá construído. Exatamente, porque é mesmo curiosa essa imagem, porque a herança deixada por Charles Michel é de uma convivência difícil, pesada entre as instituições europeias. Temos o Sofagate na cabeça. António Costa parece um pouco o oposto de Charles Michel nessa matéria de tentar relacionar-se com toda a gente.
Ele não quer paredes ou quer paredes? Parece que não, ao contrário dessa que de facto está a pôr no gabinete, mas parece-me que é ali por uma questão logística. Nota-se que é uma das jogadas do português nestas funções, que é aproveitar o mau estado das relações entre instituições europeias, sobretudo entre o Conselho e a Comissão, depois da coabitação muito pouco pacífica entre Ursula von der Leyen e Michel, e portanto ele quer aproveitar, está a tentar claramente aproveitar e tirar vantagem dessa ruína, digamos assim, e construir o seu mandato, pelo menos aqui à partida, nessa diferença no relacionamento com as pessoas e no relacionamento com as outras instituições de topo da União Europeia. A tensão entre Michel e von der Leyen foi sempre em crescendo, ao ponto de, nestes dias, ter sido até visível. Nós assistimos a isso na cerimónia de passagem de testemunho, na sexta-feira passada, em que houve um momento em que tudo estava previsto para haver um encontro entre Charles Michel, que vinha acompanhar António Costa numa passadeira vermelha, com Ursula von der Leyen, que é Presidente da Comissão Europeia. Que é Presidente da Comissão Europeia e que estava ali num átrio junto ao Prémio Nobel, ao Prémio Nobel que a União Europeia recebeu em 2012, salvo erro. E a ideia era que Ursula von der Leyen se levantasse do sofá, mais uma ironia, no exato momento em que os outros dois protagonistas vêm a andar, para não ficar muito tempo pendurada sozinha em pé. Acontece que houve ali um atraso de Charles Michel que acabou por deixar Ursula von der Leyen em pé. Não foi por esse atraso, com toda a certeza, que se seguiu depois um cumprimento absolutamente gelado. O João Porfírio, que estava mesmo junto deles, registou isso, um cumprimento gelado entre os dois, em que quase os olhares não se trocam, e que contrastou logo ali de imediato com o abraço que Ursula von der Leyen deu a António Costa, quase aliviada com o fim da carreira de Charles Michel como Presidente do Conselho Europeu e com esta substituição por um político com quem ela tem alguma proximidade política e até pessoal. E seguiu-se esse abraço longo e muito intensivo, com Charles Michel a assistir, e depois no final repetiu-se o mesmo abraço quando Charles Michel saiu pelo fundo do palco sem sequer se despedir de Ursula von der Leyen e sem a referir no único momento do seu discurso. António Costa parece que está a dar alguns sinais de tentar um apaziguamento entre as partes e tentar deixar para trás essa página dos últimos 4 anos. Na entrevista que deu ao Observador lá em Bruxelas, não quis entrar em polémicas, evitou com o seu antecessor, mas também não deixou de sublinhar de alguma maneira o seu método de incluir as várias instituições que têm, às vezes, e na questão da política externa e da defesa comum, papéis que se cruzam. Não deixou de frisar que está a tentar fazer coisas diferentes. A primeira foi logo levar a alta representante para os assuntos externos e a comissária para o alargamento consigo na visita que fez no domingo a Kiev, para dar esse sinal, dizendo que isso nunca tinha acontecido antes, foi a primeira vez que aconteceu, e rematando, se isto é novo, mais vale tarde do que nunca. Deixa-me aqui recuar um pouco, e tu acompanhas a carreira de António Costa há muito tempo, e António Costa teve treino para esta posição em que se encontra agora de tentar encontrar consensos. Lembro-me, talvez, do treino na Câmara de Lisboa, onde teve de juntar várias forças partidárias de esquerda, e depois da geringonça. Este treino, esta carreira de Costa, faz dele um negociador, um inventor de soluções que pode ser útil para este cargo? É pelo menos essa a expectativa que existe em Bruxelas, que Costa possa usar essas habilidades que lhe são reconhecidas e que são sempre muito referidas e associadas, sobretudo a esse tempo da geringonça, para pôr de acordo partes tantas vezes tão opostas. O quadro, no entanto, no Conselho Europeu é bem mais complexo do que o PCP, Bloco de Esquerda e Verdes. Exato. Há 27 Estados-membros, há 24 línguas diferentes e, sobretudo, interesses, preocupações e famílias políticas diferentes e muitas, muitas vezes opostas. E também conhecemos da personalidade de António Costa ser uma pessoa simpática, vai falando com várias pessoas. Essa versatilidade também se sente no edifício, nos corredores? Sim, ele é um político da Corte de Lisboa há 30 anos, mas também sabe que é preciso dominar as salas adjacentes aos salões. Sobretudo numa altura tão sensível para a União Europeia e com as duas instituições mais poderosas que tiveram os seus líderes de costas voltadas tanto tempo. É muitas vezes visto, por exemplo, na cantina, e mesmo antes de nesta segunda-feira nos ter dito para o acompanhar e para descer com ele
e nós podermos ter assistido a isso mesmo, que sim, ele frequenta a cantina do edifício Europa, já nos tinham confirmado umas funcionárias portuguesas com quem nos tínhamos encontrado dias antes, que o encontram e que até o desafiam para tomar café e ele vai. Costa faz esse circuito, pelos vistos, com frequência, e estabelecer essa proximidade é também mais uma diferença face a Michel, que está com certeza a querer sublinhar, porque Michel era conhecido também por um presidente do Conselho que promovia um perfil muito mais inacessível. Já voltamos à conversa com a Rita Tavares, enviada especial do Observador a Bruxelas. Como está então António Costa a adaptar-se a um alto cargo internacional? O sargento na cela 7. O homem na cela 7 escapou à morte por pouco. Piratinha do ar. Eu já disse que ele só tem 16 anos. Um espião no Kremlin. Esta é a história escondida de como Putin montou uma teia de poder e guerra. O encantador de ricos. Todos queriam estar com ele, todos queriam ser vistos com ele e todos queriam fazer negócios com ele. Operação Papagaio. Dão-lhe a entender que o melhor é que também fique calado. Matar o Papa. Crono não está só disposto a matar, também está disposto a morrer. Um rei na boca do inferno. A mansão da boca do inferno está cheia de espiões e informadores, por dentro e por fora. São histórias que fazem parte dos Podcast Plus do Observador. Pode ouvir no site do Observador, nas plataformas de podcast e no YouTube. Podcast Plus é mais do que um podcast. Estamos de regresso à conversa com a jornalista Rita Tavares, grande repórter do Observador, que esteve em Bruxelas a acompanhar as primeiras horas do mandato de António Costa como presidente do Conselho Europeu. Rita, e o gabinete, no sentido de equipa, de António Costa está cheio de portugueses ou não? Cheio não, porque há limites que são impostos por Bruxelas, mas sobretudo ali no núcleo duro há muitos portugueses. Há cotas máximas para nos gabinetes haver uma representação que seja plural dos Estados-membros e, portanto, havendo alguém de uma nacionalidade concreta a presidir, esse limite é imposto, porque há ali uma obrigatoriedade de diversificar as nacionalidades nos funcionários dos gabinetes. Mesmo assim, Costa levou para chefe de gabinete Pedro Lorti, que já estava em Bruxelas como embaixador da representação portuguesa. Também levou David Oppenheimer, que era adjunto, aliás, agora é adjunto do chefe de gabinete, mas já tinha estado com António Costa como assessor diplomático em São Bento, e depois também levou Bernardo Pires de Lima, o especialista em relações internacionais, que saiu diretamente do gabinete de Marcelo Rebelo de Sousa em Belém, para ir para Bruxelas. Foi mesmo direto, nós até o encontramos no avião quando fomos para lá e ele estava a fazer essa transição, tinha fechado o gabinete num dia e assumia no dia seguinte outro. Tem também Luís Rego, que está em Bruxelas há muitos anos e ficou como assessor económico de Costa, e também a secretária pessoal e o responsável pela gestão das redes sociais também são portugueses, mas fica por aí. E regressemos então ao método Costa, vou-lhe chamar o método Costa, que será diferente do de Charles Michel, e a pergunta aqui, Rita Tavares, é este lado mais conciliador, de tentar encontrar soluções. Falávamos há pouco do facto de ter de lidar com o PCP, com o Bloco de Esquerda, agora vai ter de lidar com outras personagens como Donald Trump ou com a China. Estamos aqui noutro patamar completamente diferente e essa forma de lidar com os problemas e com as pessoas será eficaz agora? Eu diria que falta fazer algumas provas dos 9. A primeira é perceber se basta mudar de presidente do Conselho para a relação entre as instituições sossegar. Ursula von der Leyen também já tinha algumas alcunhas que revelavam uma tendência para prepotência, que podem indicar que esse problema pode não estar propriamente para trás das costas e podia não ser só exclusivo de Charles Michel. E o português é um executivo por natureza. Portanto, será que vai encaixar-se neste novo fato de representação que é muito diferente daquele que ele se habituou a vestir nos últimos 30 anos e de que gosta, aliás, recusou sempre ir ser Presidente da República, alegando que era uma pessoa que gostava era de pôr a mão na massa, não é? Como se costuma dizer.
Depois há os temas em cima da mesa, que são pesadíssimos e empilham-se já à porta da primeira reunião do Conselho Europeu, como vão os líderes a responder à ofensiva de Trump, e se o americano vai conseguir dividir o bloco onde tem apoiantes como Viktor Orbán, e que parece ser uma das intenções, e também resta saber se basta preparar reuniões com os líderes de forma individualizada e personalizada e usar todos os melhores dotes diplomáticos e negociais para dobrar todas essas esquinas que vêm aí pela frente. Porque pegando nisso que acabas de dizer, uma das funções primordiais será a de pôr os 27 a falar a uma só voz. E isso, sabemos e podemos imaginar, é mesmo complicado. E no caso de António Costa, é o que conta no final do dia. Exatamente. Se foi possível conseguir consertar o quadro, e as ameaças são imensas. Há muitas incógnitas na União Europeia nesta altura e ganhos impressionantes, por exemplo, da direita populista e em potências europeias tão decisivas como França e a Alemanha, que vivem crises políticas e económicas por estes dias. E quando questionámos, por exemplo, António Costa na entrevista sobre se esse é o seu pior pesadelo, não é? De repente ter ali à mesa dos 27 essa representação política com muito peso, ou seja, naqueles Estados-membros que têm uma população e uma capacidade económica mais elevada, Costa refugia-se na fé que tem na democracia, quando também sabe que é nas democracias que estas forças estão a ganhar terreno ultimamente. E o próprio António Costa que diz que nunca no Conselho houve tantos grupos políticos como existem desta vez, o que complica claramente a sua tarefa. E há pouco falaste dessa ida a Kiev. No primeiro dia esteve em Kiev para manifestar o apoio à Ucrânia, mas há aqui um dado curioso, Rita. Recordando António Costa, primeiro-ministro, ele era muito cauteloso em relação a uma eventual entrada dos ucranianos na União Europeia. Esta ida agora a Kiev, acompanhada da comissária do alargamento, foi para dissipar essas dúvidas ou nada se alterou na forma como António Costa pensa? Não, eu não mudei de ideias. Nós perguntámos-lhe isso na entrevista que fizemos e António Costa negou que tivesse dado aqui algum passo atrás nessa matéria e que o que fez foi deixar tudo claro, o mais claro possível para Kiev e para Zelensky, que de facto tem de saber, achava Costa na altura, que aderir à União Europeia é uma coisa que leva tempo e que Portugal levou 9 anos, mas disse isto e Zelensky respondeu-lhe, mas nós estamos em guerra, é um bocadinho diferente. E isso criou ali uma certa tensão na altura que hoje António Costa está a tentar deixar para trás das costas, porque é uma das suas bandeiras esta ideia de que há um apoio grande da União Europeia a Kiev e que é isso que quer continuar. E depois desse simbolismo de começar os trabalhos com os pés em Kiev e dos muitos sinais que quis deixar nestes primeiros dias sobre a necessidade de uma união mais fluida e descrispada entre as instituições, o próximo desafio é mesmo a reunião do Conselho Europeu, a primeira que vai liderar e onde terá em cima da mesa a posição comum da União Europeia sobre Trump, mas também o reforço do apoio à Ucrânia, apoio financeiro, e onde já se sabe terá resistências e onde na entrevista ao Observador também já deixou alguns avisos, talvez até numa certa forma de pressionar já os Estados-membros ao dizer que quem se entendeu nos últimos 3 anos não terá razão para não se entender agora. Se aqui estivesse Marcelo, talvez lhe chamasse, sei lá, otimista irritante. Já vi que trouxe o otimismo de São Bento para aqui o edifício Europa. O otimismo não era de São Bento, era meu e, portanto, venho estar comigo. E no meio disto tudo, Rita Tavares, vai dar para, no fim de semana, vir a casa ou tem de ficar mesmo em Bruxelas a viver? Ao que parece, a intenção é vir nos fins de semana, mas Costa fica a viver de forma permanente em Bruxelas, num bairro diferente do quarteirão europeu. Veremos se será só por 2 anos e meio ou se faz 2 mandatos, como tem sido a tradição, e veremos se conseguirá vir a Portugal tantas vezes como planeia. Uma coisa parece certa, não virá para participar em eventos partidários, isso também já deixou claro. Diz que as funções que ocupa agora não o permitem, quando é provocado sobre se não é um alibi perfeito para se manter afastado do Partido Socialista e não ter de falar do seu sucessor nesse partido. António Costa diz que não precisa de alibis. Obrigado, Rita. Obrigada, Ricardo.
Rita Tavares esteve com António Costa em Bruxelas a acompanhar as primeiras horas de mandato do novo presidente do Conselho Europeu. Rita Tavares é jornalista da secção de política e grande repórter do Observador. Há muito que acompanha o Partido Socialista e a carreira de António Costa. Publicámos a entrevista no site e também está disponível lá em podcast. Esta foi a história do dia. A sonoplastia é da Mariana Sousa Aguiar, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã. Se gostar deste podcast, pode seguir, dar 5 estrelas e comentar o episódio na Apple Podcasts ou no Spotify. Pode também subscrever e gostar no YouTube. Assim recebe uma notificação sempre que houver um novo episódio.